Boa noite, senhores e senhoras. Eu sou Miguel Pedro e, bom, dessa vez a gente vai falar sobre um novo laço de repetição. Depois de um bom tempo aí treinando o laço de repetição acredito que já seja o momento da gente aprender um novo laço e também já arrisco a dizer que depois do laço de repetição os próximos são bem mais simples de entender, são bem mais fáceis. É, e para exemplificar isso, eu vou fazer uma comparação nesse vídeo entre o para e o enquanto, que é o que a gente vai ver. Esse código aqui, vamos só entender o que está rolando. Primeiro, eu tenho um laço de repetição que vai do 1 até o 3 e vai subindo de 1 em 1. Onde pede para a gente digitar a nossa senha, e se a senha for diferente de 1, 2, 3, quer dizer que o usuário errou a senha, então vai mostrar a mensagem digite sua senha novamente. Só vai mostrar a mensagem senha correta quando eu digitar 1, 2, 3, certo? Depois disso, a gente vai sair do laço de repetição. Eu coloquei esse saiu aqui, ó, do lado de fora do laço. Percebem aqui pelas chaves, ele está do lado de fora. Eu vou rodar uma vez só esse código, só para a gente ver. Tá lá, digite sua senha, eu vou digitar 890. Senha incorreta, digite novamente e vai ficar pedindo aí a senha 3 vezes, né? Pediu a senha e depois mostrou, saiu. Senha incorreta, digite novamente, enfim. Isso aqui não é nenhuma coisa nova. Agora, rodando, acertando a senha, se eu digitar 1, 2, 3, senha correta e pede a senha novamente, senha correta e pede a senha novamente, e depois senha correta e saiu. Certo. Só que percebam o seguinte, esse código, ele tem um problema lógico nele. Não tem nada errado se for ver, o para aqui ele tá certinho, tipo assim, não tem nenhum erro, né, para eu destacar. Não tem nenhum erro, ele está funcionando do jeito que ele tem que funcionar, do jeito que ele foi escrito. Ele foi escrito dessa forma e vai sempre funcionar assim. Só que qual é o problema então desse código? Quando a gente está escrevendo uma senha, é, a gente quer que o usuário continue escrevendo a senha caso ele erre a sua senha. Caso ele digite errado, vai ficar pedindo a senha novamente, e novamente, e novamente. E quando finalmente ele escrever certo, aí sim, acabou. Acabou o código, né? E não é isso que acontece com o laço de repetição para. Por quê? Primeiro que ele é limitado. Ele sempre vai mostrar 3 vezes. Ele sempre vai pedir 3 vezes a senha. E não importa se eu acertei na primeira, por exemplo. Aí, ó, senha correta, só que ele vai pedir novamente. E esse é o problema que o laço de repetição, o para, ele tem. É que é como se faltasse uma condição a mais para ele, percebe? Para a gente sair do laço. Ele tem outras utilidades que a gente vai ver melhor no futuro. Só que para esse problema em específico de digitar a senha, ele não é a melhor opção de um laço de repetição, percebem? Porque o que acontece se o usuário ele errar mais de 3 vezes a senha? Eu não vou, entre aspas, logar na minha conta? Percebe o problema? O usuário tem que ser capaz de errar quantas vezes for possível. Só que utilizando a repetição para, ele só pode errar 3 vezes. E nada mais que isso. E mesmo quando ele acerta, eu estou pedindo a senha de novo. Olha lá, senha correta, pede a senha de novo. Enfim, acho que já ficou claro o problema que tem o laje repetição para quando a gente quer fazer um login, nesse caso, né? Entre aspas, um login, né? E agora com o enquanto, primeiro eu vou executar. Eu quero que vocês reparem na saída aqui no console, que é exatamente a mesma coisa. Digite sua senha, eu vou digitar 890, senha incorreta, digite novamente 890, senha incorreta, digite novamente e vai ficar aqui para sempre, 890, 890. Percebe que já foi bem mais que 3 vezes. E quando eu digito 1, 2, 3, senha correta e saiu. Agora vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente tem aqui fora do laje de repetição, digite sua senha e leia a senha. Simples. Agora sim.
a gente coloca no laço. Enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, eu quero mostrar a mensagem senha incorreta e digite novamente. E eu tenho que ler novamente a senha, senão eu vou entrar num loop infinito, né? Se eu tirar isso daqui e errar uma vez, já era, né? Vai ficar rodando infinitamente. Olha lá, senha incorreta. Até bugou aqui, ó. Se eu ficar subindo, ele já desce automaticamente. Deixa eu parar isso aqui, senão vai acabar com a random meu note. Então, a gente tem que ler novamente a senha que o usuário vai digitar. E percebe que, com esse enquanto, eu não tenho em nenhum momento é, o, o limite dele. Por exemplo, aqui no para, ele é bem definido. Qual é o final dele? É quando o i chegar no valor de 3, ele vai subindo de 1 em 1. Ele começa em 1. Já no enquanto, ele não tem nada disso. Ele não começa em um lugar, não termina em um lugar e não vai incrementando. Ele só vai parar quando a senha for diferente disso. É quase como se isso aqui fosse um C, percebe? É uma condição. Isso aqui é uma condição. Enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, repita alguma coisa, tá? E para aquele problema de, de ficar repetindo a senha por mais de 3 vezes, ou mesmo eu escrevendo a senha correta, ficar pedindo para mim digitar uma nova senha, esse enquanto ele é bem mais eficaz. Porque quando eu acerto aqui ó, de primeira, digito a senha 1, 2, 3, olha lá, senha correta e saiu, acabou. Já aqui no para, se eu digitar a senha correta de primeira, senha correta, e ele pede a senha novamente, né? Ele sempre vai pedir 3 vezes. Aproveitando esse vídeo, vou dar mais 2 exemplos do enquanto e também vou mostrar a diferença do para novamente para ficar mais claro, certo? Então vou dar um pequeno corte aqui, beleza? Antes de vocês verem a solução do próximo exercício, eu quero que vocês tentem fazer ele. E por favor, tentem mesmo, porque isso é importante. Eu vou falar o enunciado e vocês vão ter que tentar fazer utilizando o para e o enquanto. Vocês vão fazer o mesmo exercício de duas formas. O exercício é o seguinte: você vai pedir para o usuário digitar um valor de 1 até 6, e se esse valor digitado estiver dentro de 1 até 6, acaba ali o enquanto, certo? Já acaba. Só que enquanto ele continuar errando, vai ficar repetindo infinitamente. Já com o laço de repetição para, vocês vão fazer quase que a mesma coisa, só que aí vocês precisam de um valor de intervalo, né? Então pode colocar, por exemplo, para repetir 10 vezes ou 5 vezes. Tentem fazer de verdade. E agora então vamos para a solução. Certo, acabei de terminar os códigos aqui e esse código está fazendo o seguinte: enquanto o usuário digitar um valor fora de 1 até 6, esse código vai ficar repetindo até ele digitar esse valor. Eu vou executar aqui só para a gente ver. Então, se eu digitar o valor 0, ele é fora do intervalo de 1 a 6, ele vai pedir outro valor. Valor inválido, digite novamente 0, 0, 14, quer dizer 12, 15, não vai. Quando eu digito 4, agora dentro do intervalo, aparece você digitou e saiu, certo? O mesmo código, agora com o 6, senão, quer dizer, com o para, vamos ver aqui, ele vai ter aquele mesmo problema. Quando eu digitar um valor dentro desse intervalo, não importa, ele vai repetir novamente. Então, se eu digitar aqui 4, lá, você digitou 4 e pede novamente. 6, digitou 6, pede mais um número, outro 4. Agora sim, finalmente saiu do programa. Enfim, é só para ficar claro esse exercício aqui, que quando a gente não sabe quantas vezes o usuário vai errar, é melhor a gente usar o enquanto, porque ele pode errar infinitas vezes. Já com o para, ele pode errar 3 vezes, né? E se ele errar 3 vezes, ele ainda vai mostrar a mensagem saiu. Eu vou colocar aqui, ó, 10, 10, 10. Saiu. Não era para sair, entendeu? Essa era a ideia. Enquanto isso, se eu ficar digitando errado, ele vai ficar aqui
até eu acertar. Entendeu? Eita, eita, o que rolou aqui? Meu Deus, não sei o que eu fiz. Enfim, acho que ficou claro agora para vocês. E além disso, tem uma pequena diferença quando a gente. é, Ah, tá. Enfim, além disso, tem uma pequena diferença com as condições que a gente tem para o mesmo exercício. Percebam o seguinte: quando a gente está usando esse enquanto, eu estou utilizando os valores que estão fora do intervalo. Qual é a ideia? Percebam aqui, ó. Se o número for menor do que 1 ou maior do que 6, ou seja, ah, menos 2, menos 1, 0, e aí tem o nosso intervalo, que é o que a gente quer. E agora aqui, desse lado, se o número for maior do que 6, ou seja, 7, 8, 9 e assim vai, é, eu quero que ele repita, né? Porque esses são os valores errados. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma condição para os valores errados, certo? Já aqui com o para, aqui eu estou fazendo uma condição com os valores corretos. Percebam aqui. Se o número for maior ou igual a 1, beleza, maior ou igual a 1, então 1, 2, 3. E ao mesmo tempo o número for menor ou igual a 6, ou seja, 6, 5 e 4, aí sim, aqui a gente tem o nosso intervalo. Percebem essa pequena diferença? Isso não é regra e nem nada, é só como foi construído. Dá para fazer das duas formas. Só que se eu pegasse aqui e colocasse os valores dentro do intervalo, aí eu ia ficar repetindo os valores que são corretos. Percebem o problema? Bom, além disso, eu vou pedir que vocês façam mais um exercício, por favor, tentem fazer. Esse exercício é o seguinte: quando a gente usa o para, a gente consegue ver bem claro os valores de i subindo quando a gente coloca o escreva, né, dentro lá de repetição. O exercício vai ser o seguinte: eu quero que vocês façam um lá de repetição que vá até o 10, só que utilizando o enquanto. Simples assim, de contar do 1 até o 10, utilizando o enquanto. Só não é para fazer, escreva 1, depois escreva 2, tá? Não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Senão você vai estar perdendo toda a utilidade do lá de repetição. Tentem fazer antes de vocês verem a solução. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, eu espero que você tenha tentado fazer o exercício antes de você ver a solução, senão eu vou me sentir devastado, tá? Então, vamos lá para a solução? Eu espero que vocês tenham quebrado a cabeça, porque às vezes pode parecer simples o enunciado, só que a execução nem tanto, né? Então, eu vou criar aqui uma variável i e vou colocar a condição. Enquanto o i for menor do que 10, que 10 não, é menor ou igual. Enquanto i for menor ou igual a 10, opa, não posso fazer assim, eu tenho que iniciar esse i com alguma coisa. Aí. Enquanto esse i for menor ou igual a 10, eu quero escrever o i. E agora? Quem tentou fazer provavelmente chegou nesse ponto em algum momento e deu uma travada, eu imagino. Porque ainda não funciona, né? Vai ficar escrevendo infinitamente o zero. Então, o que que falta? Falta um incremento. O, aquela parte de incrementar mais um que a gente tem no para, né? O para, ele fica assim, né? E recebe zero, e menor, opa, e menor igual a 10, e recebe ele mesmo mais um. O problema do enquanto é que ele não tem esse incremento, né? E agora, como que a gente faz para subir esses valores? Para ele chegar até o 10 e finalmente sair. É bem simples na real, é só a gente colocar o incremento na linha de baixo. Aqui, ó, i recebe
ele mesmo, mais um. Vamos testar? Um, dois, três, saiu. Simples, né? Bom, esse foi um vídeo mais simples, com poucos exercícios. Eu tentei mostrar o máximo possível a diferença entre o para e o enquanto, e que também dá para utilizar o enquanto da mesma forma, né? A gente tem o incremento aqui e a gente tem a condição onde ele vai parar. O único problema é que aí a gente não tem o início dele, né? Por isso que a gente teve que fazer isso. Quando a gente compara com um para, né? Ele tem tudo aqui. Tá os três aqui. E no enquanto ele está meio perdido, né? Imagina que se esse código fosse um pouco maior, né? Então o incremento ia estar aqui, o final ia estar aqui e o início em algum outro lugar, né? E, bom, com isso, já dá para a gente fazer vários outros exercícios. Imagina que se eu pedisse o seguinte, escreva, digite o começo do contador. E agora a gente lê esse início, leia aí, e agora ele vai simplesmente começar do valor lido e vai até o 10. Vamos testar? Digite o começo. Começar no 6. 6, 7, 8, 10, 9, 10, saiu. Agora para o final, vamos fazer uma variável para o final. Escreva, digite o final do contador. Leia final. Deixa eu criar a variável. Deixa eu colocar isso daqui também. E agora isso daqui. Então agora a gente tem uma variável que lê o início e que lê o final. Então, e ele vai subindo de um em um. Então vai começar no 5 e vai até um valor bem alto. Tá aí. Eita, não vai acabar não. Que valor que eu coloquei, cara? Eu nem vi, eu só bati os dedos. Eu coloquei um final meio alto aqui, 234 mil. Mas dá pra ver que ele tá indo, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele ia chegar. Em algum momento ia chegar, né? E também dá pra gente colocar um valor do incremento. Escreva, digite o incremento. Agora a gente leia. Eu vou colocar só leia V. Agora a gente muda esse 1 para V. Salvou. Vamos lá, então vai começar no 0, ele vai até o 50, e ele vai de 5 em 5. Olha lá, vamos ver. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aí dá para ver que foi, né? Dá para ver que está indo. Perceberam que eu mudei todos os valores? Aqui antes era um número fixo, aqui também era um número fixo e aqui também era um número fixo. Eu mudei todos esses valores para variáveis bem semelhantes com o que a gente pode fazer aqui também. A gente pode mudar o valor do início, o valor do final e o valor do, do incremento, certo? Então, eles têm as mesmas características porque são lá as repetições, os dois. Só que é, tem aquelas limitações que o para tem, que o enquanto não tem, certo? Acredito que seja isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre esses dois e que vocês tenham realmente tentado fazer os exercícios aí que eu propus. Foram só dois, tá? Enfim, acho que é isso e muito obrigado.